O Bitcoin começou em 15 de agosto de 1971. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ogiba Godoy. Já se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, porque eu vou te explicar essa frase. Aliás, eu quero perguntar primeiro para você. Você entendeu o que eu estou falando? Tudo bem, se você ainda não entendeu que o Bitcoin começou em 1971, não tem problema, mas eu espero que você também não tenha ainda investido em Bitcoin, tá bom? Porque o Bitcoin nada mais é do que uma resposta a uma demanda financeira que aconteceu em 1971, que o governo tomou uma atitude que a partir dali mudou tudo. O que será que aconteceu? Vamos e acompanhe comigo. O valor do Bitcoin atual é de 587 mil reais. Um Bitcoin vale 587 mil reais. Quem investiu em Bitcoin desde maio de 2016, nós estamos falando que essa pessoa teve um retorno de 36.000%. Será que valeria a pena você ter parte do seu dinheiro investido nesse tipo de criptomoeda? Aliás, o que é o Bitcoin? Será que ele é um investimento? Bom, entenda que o investimento nada mais é do que um valor que você aporta numa companhia, numa empresa, e essa empresa você vai virar um sócio, e essa empresa agora ela vai trabalhar com capital e vai te dar um retorno financeiro, um resultado, ela vai apurar um resultado em relação ao valor daquela que foi investida naquela empresa. Então, aquele montante ele vai ser destinado à venda de produtos, à prestação de serviços e assim por diante. O resultado dessa operação financeira é lucro. A criptomoeda, ela não é um investimento. A criptomoeda é uma moeda, ok? Isso tem que ficar bem claro aí na sua mente. Criptomoeda é uma moeda financeira, ela não gera resultado, ela não gera provento, ela não gera dividendos. Então, por que eu investiria em Bitcoin? A resposta está em 1971, em 15 de agosto de 1971. E como eu disse, você só poderia ter investido em Bitcoin se você soubesse do que eu estou falando. Se você ainda não sabe, tudo bem, mas você não deveria ter investido em Bitcoin. Porque acompanha comigo, por exemplo, um investidor, Peter Lynch. Peter Lynch, ele foi um investidor que entregou assim mais de 40% ao ano, né? Então, é um cara que é fora da curva. E uma das coisas que ele falava no livro dele, que eu recomendo a leitura, que é o jeito Peter Lynch de investir. Ele falava que se você não conseguir explicar o racional do negócio em 5 minutos, você não deveria investir nesse negócio. Então, já vai um ensinamento para você, uma lição. Só invista naquilo que você entende. Se você ainda não entende o racional de investir em Bitcoin, tudo bem, não tem problema. Mas se você ainda não entende, não invista. Não coloque o seu dinheiro naquilo que você não conhece, naquilo que você não entende. Legal? Então, essa é a primeira lição aqui desse vídeo. Agora, vamos utilizar o Bitcoin como um estudo de caso aqui, para que a gente entenda o motivo de uma pessoa ter investido em uma criptomoeda. Até 1971, para cada dólar que era impresso pelo governo dos Estados Unidos, você tinha obrigatoriamente que ter a mesma quantidade de valor em ouro depositado no Banco Central. Ou seja, isso limitava o governo de expandir o M2, a base monetária do país. Com essa regra, o governo ele não podia emitir dinheiro a bel prazer. A partir de 1971, Richard Nixon, presidente norte-americano, ele extinguiu essa regra, de maneira que a partir dessa data, o governo ele estava liberado para poder emitir papel moeda com base nas razões que ele julgasse
mais apropriadas. E isso teve uma série de consequências, tá certo? Quando você pega uma das consequências mais gritantes, é o gráfico de renda das famílias versus a produtividade. Então, até 1971, você vê que as famílias elas cresciam a sua renda ao longo do tempo de acordo com como a produtividade ia crescendo. A partir dessa data, a produtividade ela continuou crescendo, mas a renda das famílias estagnou. Ou seja, essa estratégia econômica que foi implementada pelo governo, eu não estou falando de direita ou esquerda, eu estou falando de governo. O governo implementou essa estratégia de maneira que os ricos continuaram mais ricos e ficou mais difícil para os mais pobres ascenderem economicamente. Eu não estou fazendo um discurso aqui de vitimismo, né? Diga-se de passagem, a minha posição não é essa. Mas é um fato econômico que isso aconteceu pós-1971. E aí, as razões disso ter acontecido é porque se a partir de 1971 esse governo ele não precisa mais ter uma regra para imprimir papel moeda, o que você acha que o governo vai fazer? Você acertou, ele vai imprimir, ele vai ligar a impressora, eu tenho uma impressora aqui, ele vai colocar, é o seguinte, liga as impressoras aí, vamos distribuir dinheiro para todo mundo. E será que isso não tem um custo? Teve, como eu disse, esse foi o primeiro. O segundo custo foi a inflação. O que é a inflação? Gilberto, a inflação é o empresário malvadão que aumentou o preço lá dos produtos. Será? Olha, o governo, ele emite papel moeda e pensa comigo, se você tem uma grande quantidade de moeda circulando na economia, se você tem mais pessoas agora querendo comprar e a demanda ela é igual, o que acontece? O preço sobe. Perfeito? A culpa foi do empresário malvadão que subiu o preço ou foi do governo que imprimiu moeda? Pegou agora? Então, a culpa da inflação, a culpa de você e eu perdermos 5% ao ano do nosso patrimônio, não é do empresário, mas é do governo. O governo tem uma meta de deixar você mais pobre cada ano que passa. É por isso que depois de 1971, isso ficou escancarado. Porque o governo começou a imprimir dinheiro igual um louco. Beleza? Então isso trouxe muita inflação para a economia. Isso fez com que, a partir de pós-internet, pós ali anos 2000, né, 2010, o Bitcoin fosse uma resposta a essa condição governamental. A partir do momento em que o governo ele pode desvalorizar o meu dinheiro, o meu patrimônio, em 5% ao ano, e eu não tenho como responder a essa estratégia governamental, o que você faz? Você cria uma moeda fora do sistema. Eu crio uma moeda que o governo não pode controlar. Essa é a estratégia do Bitcoin. Por isso que o Bitcoin começou em 1971. Porque a partir dessa data, o poder, a decisão não estava mais regrada. Agora o governo pode emitir a bel prazer. Será que você quer correr esse risco? O Bitcoin foi uma resposta a essa estratégia implementada desde 1971. Então, você hoje só vai investir em Bitcoin uma pequena parte do seu patrimônio, no máximo 5%, se você entendeu essa estratégia governamental e se você acredita que ao longo do tempo, ao longo prazo, o Bitcoin ele vai ser uma reserva de valor. Ele não vai ser um papel moeda, nunca ele vai ser um papel moeda, tá? Ninguém vai comprar pizza com Bitcoin. Por quê? Porque ele é escasso. O Bitcoin ele não tem inflação. O Bitcoin ele não é inflacionado anualmente. Se o Bitcoin ele não é inflacionado anualmente e ele tem escassez,
o preço sobe. Legal? Então, o racional por trás de uma pessoa que deseja investir em Bitcoin é esse. Você só pode ter investido algo do seu patrimônio se você entendeu isso. Então, percebe como é muito importante você passar hoje a entender o porquê dos seus investimentos em determinados ativos? Lembra da regra do Peter Lynch. Só invista em ativos que se você consegue explicar em 5 minutos, ou 10, né? Esse vídeo aqui demorou 10 minutos. Mas se você conseguir explicar em 10, 5, 10 minutos, o porquê que você investe naquele ativo, legal, tamo junto. Agora, é uma regra isso pra vida, tá? Só invista naquilo que você, de fato, entende. Legal? Meu nome é Giba Godoy, se inscreva aí no canal, curta, comente e compartilhe.